as igrejas cooperavam entre si por meio de associações para o avanço do reino de Deus. Há o início de um espírito de muito entusiasmo aqui com o avanço da igreja. Ou seja, as igrejas mutuamente cooperavam para que o evangelho fosse levado mais adiante. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nessa época aqui, meus irmãos, é a época em que houve maior pobreza material entre as igrejas evangélicas. Vocês conseguem entender isso? A época em que a igreja mais cresceu, a época em que houve um grande avanço e despertamento da fé, é a época em que a igreja era mais pobre e perseguida. Lá na Assembleia de 1689, parte das reuniões se deu para socorrer pastores que não tinham mais o seu sustento, que estavam pastoreando e cuidando de irmãos, mas não tinham um centavo, irmãos, porque eles eram perseguidos pelo governo inglês, pelo Estado inglês. O Estado tomava seus empregos, os empregos estatais, os perseguia, os prendia, fechava as igrejas. Os membros que iam para as igrejas eram escondidas, subterrâneas, e os membros que fossem pegos em igrejas eram presos. Se fossem funcionários públicos, perdiam seu emprego, seus bens eram tomados, suas terras tomadas. Havia uma grande perseguição, uma grande necessidade financeira. Mesmo assim, os nossos irmãos cresceram, se multiplicaram, avançaram pregando a palavra do Senhor. Que Deus seja glorificado com isso, meus irmãos. Que isso sirva de lição para nós. Que isso venha acender uma chama no nosso coração para fazer missões, para pregar o Evangelho, para crer que o poder está em Deus, na palavra de Deus, que o Senhor é quem abre portas, que o Senhor é quem faz essa grande obra acontecer. No final do século, irmãos, no século 17, termina com um número aproximado de igrejas que varia, igrejas batistas na Inglaterra, que varia de 130 a 180 igrejas plantadas e que estavam em atividade na Grã-Bretanha. Então vamos recordar mais uma